Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aproveitando a minha empolgação em gravar vídeo e falar sobre programação. Eu vou contar pra vocês resumidamente o que eu estudei no primeiro semestre da Faculdade de Ciências da Computação. Eu espero que esse vídeo ele possa servir mais ou menos como guia para você que quer estudar em casa ou se inteirar mais no assunto. Lembrando que é um pouco mais sobre a minha visão, né? O que eu entendi das matérias. E que provavelmente as outras faculdades elas devem ensinar coisas diferentes, mas para quem talvez não saiba absolutamente nada, um pouco como eu, né, e precisa de uma ajuda, eu espero que esse vídeo te sirva de alguma coisa. Então, bora lá, espero que não fique um vídeo longo, eu espero que vocês gostem. Bom, eu coloquei aqui no papel, resumidamente, os tópicos. Eu vou falar para vocês primeiro assim, do que eu mais gostei, não vou negar pra vocês não, que é Fundamentos Matemáticos da Computação. Como eu disse no outro vídeo, quando eu comecei, antes de eu fazer a faculdade, eu já tinha estudado um pouco de matemática básica, da bem básica mesmo, tipo, de primeira série até o ensino médio, eu fiz um resumo, eu fiz bastante exercício para quando eu chegasse na faculdade eu não assustasse tanto. No caso, eu estudei matemática não só por causa da faculdade, estudei por outros motivos, também porque eu queria aprender, mas só para vocês saberem mais ou menos da minha história aí com a matemática, tá? Não sou boa em matemática, então não se assuste. Talvez você tenha esse conteúdo, talvez você tenha um conteúdo diferente, mas vou passar o que eu vi na faculdade. Bom, a primeira coisa que a gente viu foi sobre os conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos, a gente aprendeu sobre união e intersecção. Eu não sei se talvez eu coloque algumas imagens sobre essas matérias para vocês entenderem visualmente o que eu quero dizer, mas é isso. Dentro dos conjuntos numéricos também eu vi os tipos de conjuntos numéricos que tem, por exemplo, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, os números reais. Aí eu fiz, claro, um monte de exercícios sobre esse tipo de coisa e tal. Eu estudei também um pouquinho mais à parte para entender. Mas assim, começou por aí. Aí a gente partiu para as funções. Dentro das funções eu aprendi sobre dois diagramas. O diagrama de flecha e o diagrama de Venn. Também aprendi sobre o plano cartesiano e função de primeiro e de segundo grau. Aí a gente passa para a equação de primeiro e segundo grau. Eu não sei dizer exatamente se é a mesma coisa. Eu acredito que não me lembro. Mas no meu caderno, os tópicos que eu anotei era isso. Quando eu peguei meu caderno para dar uma olhada, né, que eu não lembro de cabeça. Mas eu estudei essas duas coisas, função e equação de primeiro e segundo grau. A gente foi para função exponencial, e aí no caso dos expoentes a gente viu sobre as propriedades. Gente, todas essas coisas aqui teve um monte de exercício, tá? E viu também de função logarítmica. Aí a gente viu os logaritmos. Esse daí já eu confesso pra você que aí o meu cérebro já tava meio bagunçado, já tinha visto muito número. E claro que todas essas coisas de funções, eu vi os gráficos dessas funções. Aí teve 1 milhão de gráficos que eu vi. Mas, resumidamente, foi isso que eu vi em fundamentos matemáticos, tá? Claro que foi aprofundado com cada uma dessas coisas, mas foi mais ou menos isso, Agora, a segunda matéria que eu tive foi sistemas computacionais. Em sistemas computacionais eu vi sobre a história dos computadores, eu vi sobre a arquitetura dos computadores e a evolução dos computadores. Aqui foi bastante parte teórica, mas eu acho que a professora queria introduzir pra gente também um pouco mais sobre computadores, como que funciona o computador, como que era o computador antigamente, os computadores de agora e tal, os megacomputadores. Então foi mais teórico essa parte. Aí a gente entrou em bases numéricas. No caso das bases numéricas, normalmente a gente tem a base decimal. E aí a professora explicou sobre binário, a base numérica binária, octal e hexadecimal. Dentro dessas bases numéricas, a gente viu aqui as somas, como que a gente soma cada uma dessas coisas, como que a gente converte uma coisa para outra, sabe? Esse daqui eu dei uma sofridinha, viu? Eu não vou mentir pra vocês não, eu dei uma sofridinha, principalmente na parte de soma. De conversão, não achei
tão difícil assim. Eu fiz bastante exercício, mas na parte de somar eu já achei um pouquinho mais complicado. E aí a gente termina a parte de sistemas computacionais com circuitos. Aí a gente usou bastante tabela verdade, a gente viu circuitos em série, circuito em paralelo, interruptores, acho que alguma coisa de porta lógica também, mas foi mais ou menos isso. Vocês vão ver que tem um pouco de divergência entre a quantidade de conteúdo, porque depende muito do professor, né? Cada professor aqui passou a quantidade de matéria que conseguiu passar, ou que achou necessário passar. É isso. E para finalizar, né, com um grande finale, eu tive algoritmo e lógica de programação. Nesse caso, a professora ela foi passando pelos principais pontos da programação, mas de uma forma muito mais simples. Por exemplo, ela usou Portugal para ensinar pra gente. Ela não usou nenhuma linguagem de programação necessariamente. Depois, mais pro final do semestre, aí ela começou a usar Python com a gente. Mas no comecinho de tudo foi Portugal. Aí ela, por exemplo, a primeira coisa mais importante que ela explicou pra gente foi os tipos de variáveis, né, e como que deixava um comentário. A gente usou o Google Colab, se eu não me engano, para fazer os códigos. Aí ninguém precisava instalar nada, porque na faculdade que eu faço tem os computadores lá, mas eles não estavam instalados no computador, o VS Code, o PyCharm, nem o editor de texto. Então a gente usou o Google Colab. Google Colab, não sei falar. É isso. Aí a gente viu, por exemplo, que nem eu falei, tipo de variável, os comentários, a gente viu sobre as operações matemáticas, loops, while, for, range, a gente viu sobre lista, viu sobre tupla, e a gente finalizou com definição de função, no caso, como que faz uma função e tal. E o grande capeta, que eu não entendi até agora, ainda tô raciocinando, vou ter que pegar para estudar isso de verdade, que é função recursiva. Esse não me pergunte, não sei fazer, não entendi. Mas resumidamente foi isso em lógica de programação. Também a professora, ela fazia bastante exercício, deixava pra gente ficar lá raciocinando, tentando descobrir. E aí a gente, na primeira parte do semestre, a gente fez tudo com fluxograma. E depois a gente começou a aplicar as coisas em Python, tá? Foi isso. Então, gente, esse foi o resumo do que eu aprendi no primeiro semestre. Eu provavelmente vou gravar o que eu aprendi no segundo semestre também. E aí eu posto pra vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma esse guia de estudos. E, bom, bons estudos pra todos nós, né? Um beijo e até a próxima!